Olá, irmãos, esse é nosso culto de quarta-feira, nossa série de mensagens aqui no livro de Neemias. Hoje, no capítulo 6, nós vamos tentar fazer o capítulo 6 e o finalzinho do capítulo 6 e o início do capítulo 7. Acredito que dá para a gente fazer todo, tratando sobre esse tema, a perfeita obra de Deus. Nós vimos que durante todos esses 6 capítulos, você que está acompanhando essa série, se você quiser ver lá do início, do capítulo 1 até aqui, você vai lá no nosso canal do YouTube, onde tem, visita o nosso canal, onde tem playlist, você clica na primeira série, primeiro culto dessa série, e aí ele vai seguir a sequência até o dia de hoje, que é o dia 21 de outubro, onde estamos nessa série de mensagens. O texto de hoje é Neemias 6, do 15 ao 19, mas eu vou tentar aqui fechar o capítulo 7, já que o capítulo 7 ele é mais uma explicação das pessoas que voltaram do exílio. Então ele vai contar as pessoas, as famílias que voltaram do exílio, tá? Diz aqui o texto, queria que você já abrisse aí sua Bíblia no Neemias, capítulo 6, do 15 ao 19, profeta Neemias. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até usavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Esse é até o verso 19, o finalzinho do capítulo 6. Nós vamos orar aqui para Deus nos abençoar nessa quarta-feira, nesse tema de hoje, a perfeita obra de Deus. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Deus nos abençoa nesse momento. Obrigado por ela ter chegado até nós. Obrigado por essa oportunidade de ter as redes sociais para transmitir essa palavra. No momento de apreensão ainda do mundo em busca de uma vacina, nós estamos nos cuidando. A Igreja Batista tem tomado os devidos cuidados para respeitar os protocolos e evitar o máximo possível a contaminação em nosso meio. Abençoe todos os irmãos que têm acompanhado por aqui, as pessoas que chegaram a esse canal e continuam nos dando lições importantes para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a obra de Deus, ela tem começo, meio e fim. E por que ela é perfeita? Porque não há intervenção humana. Por mais que tentem atrapalhar a obra de Deus, o chamado de Deus, aquilo que Deus planejou para esse mundo, o plano de Deus para a sua vida, ele vai ter um fim. E se nós formos obedientes, nós faremos parte desse plano perfeito de Deus. Vamos rapidamente fechar aqui o capítulo 6. No verso 15 e 16, ele diz aqui que o mês que eles concluíram a obra foi o mês de Elul. Isso corresponde aos meses de agosto e setembro no nosso calendário atual. Aqui era um outro calendário, se não me engano, o calendário assírio. No ano de 445 a.C. E a conclusão da obra aconteceu, segundo o texto, aí, em 52 dias. O tempo recorde da reconstrução foi reconhecido por todos, até pelos países, pelas regiões vizinhas, como algo sobrenatural. Afinal, muralhas em tempos de pouca tecnologia, como era aquele tempo, não tinha trator, não tinha grandes máquinas que temos hoje nas construções das grandes obras, foi algo que foi sobrenatural, porque Deus abençoou aquela obra, deu força àquele povo, e eles conseguiram concluir a obra em 52 dias. No verso 17 e 18, vimos que mesmo com a conclusão da obra, os inimigos não pararam de atacar Neemias. A obra pronta, colocou as portas, diz aí, né, no verso 2, que encerrou, colocou as portas, fechou o muro. Os inimigos continuaram mandando cartas para
parentes, né? Tobias, que era o inimigo dessa obra, ele tinha parentes em Judá, né? Ele mesmo se aproveitando desse parentesco, ele ficava trocando cartas, querendo saber como é que estava a obra, para de alguma forma encontrar uma forma de atrapalhar. Mas aqui já não tinha jeito, então talvez aqui ele já partiu para a segunda opção. Não, já que eles concluíram a obra, vamos tentar achar um jeito de destruir o que eles fizeram, de, de alguma forma atacar e não deixar que eles prossigam com aquilo que eles já concluíram, e vamos tentar trazer o povo para o nosso lado e mostrar que, na verdade, Neemias ele quer um poder político. Neemias ele quer algo a mais do que simplesmente concluir uma obra. A gente percebeu que Neemias estava simplesmente fazendo a obra de Deus, que era da vontade de Deus, a reconstrução do muro, a reconstrução do templo, mas principalmente a reconstrução de vidas. Muitas pessoas que serviam a Deus naquela época estavam sem um local para adorar, estavam sem aquele ânimo de sair de casa, assim como agora as pessoas estão voltando para os cultos, né? A gente vê a alegria nas pessoas no retorno às igrejas, em rever os irmãos. Imagine isso também naquele momento para ajudar. O povo de Judá estava muito distante, buscavam a Deus em casa, mas tinha a necessidade, como a Bíblia diz que nós temos a necessidade de compartilhar, de estar junto, de fazer parte da comunhão. E esse era o momento em que, agora sim, o povo poderia reunir-se novamente ali no Templo de Jerusalém e com a segurança de um muro para que não houvesse ataque inimigo. Mesmo assim, Tobias não deixou de querer atrapalhar a obra, mesmo depois de pronta. Então, no texto aí diz que ele mandava cartas e as cartas eram respondidas pela família aqui dos seus parentes. Acredita-se que a oposição de Tobias pode ter sido um objetivo de alcançar algum objetivo, algum benefício político ou até religioso, porque talvez ele não tinha mais tanta relevância, não era uma pessoa muito influente naquela época, e talvez ele quisesse de volta essa influência e, atacando Neemias, achou que isso iria acontecer. No verso 19, a gente finaliza aqui o capítulo 6 dizendo assim: até ousaram elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar cartas para me intimidar. Então, Tobias não deixou de atacar Neemias, e assim a gente percebe que quando a coisa é de Deus, quando a obra é de Deus, sempre haverão ataques inimigos, sempre haverão pessoas, mas a gente também não precisa ficar com aquela mentalidade, né, de que estamos sempre sendo atacados. Temos que falar do amor de Deus. A gente está vendo um exemplo aí do Chile, igrejas sendo destruídas por pessoas que não reconhecem a fé cristã e desrespeitam, entrando em templos e destruindo aquilo que é a fé, né, cristã, mesmo que a gente não concorde com algumas coisas, mas isso é intolerância, e a gente não pode aceitar intolerância de nenhuma parte. Como servos de Deus, temos que respeitar o ponto de vista de cada pessoa, de cada religião, e violência nunca foi, nunca será a resposta ou a solução para qualquer coisa que seja. Então, sempre haverão aqueles que acharão que Deus é quem atrapalha a obra, quando na verdade a gente sabe que sempre quem atrapalhou toda a criação, o mundo hoje é o que é exatamente pelo distanciamento de Deus, por estar se afastando de estar na presença de Deus. Finalizando o capítulo 7, nós vamos para o capítulo 6, vamos para o capítulo 7, onde do 1 ao 7, Neemias vai organizar guardas e começar um censo para registrar as famílias. Então perceba que a obra de Deus ela nunca para. Parou a construção, parou a reforma, mas agora terminou a obra, agora vamos cuidar da casa de Deus, vamos cuidar do local onde vamos adorar. E aí ele, sabendo que ainda existia uma busca de atrapalhar aquele trabalho, ele então separa, de atrapalhar aquela obra, ele então separa pessoas para fazer. No capítulo 7, no verso 1, diz assim: depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas.
Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da cidade forte, pois Ananias era íntegro e temia a Deus, mais do que a maioria dos homens. E eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. Então ele diz aqui que só poderia abrir as portas quando realmente tivesse tudo claro, sol a pique, para evitar ataques inimigos pela manhã cedo. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar as travas das portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente às suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Então Neemias aproveitou. Peraí, tem gente já morando dentro de Jerusalém, tem gente com casa pronta. Esses vão ser fiscais, esses vão ser pessoas que cuidarão para que, se houver algum ataque nesse período, no primeiro momento que está pronta a obra, eles serão fiscais e até soldados prontos para a batalha caso alguém invada a obra. E é assim que nós temos que nos manter, sempre tomando os devidos cuidados, servindo a Deus, dando exemplo para a sociedade, para que estejamos sempre prontos a responder, como diz Paulo, a razão da nossa fé, a razão de nós crermos em Jesus. E isso nunca é partindo de nós a violência. Nós temos que evitar sempre, assim como fez o nosso pastor batista, né, Martin Luther King, que liderou uma revolução simplesmente abrindo mão de andar de ônibus. Né? Os ônibus que tinham locais para brancos, se tivesse só negros, tinha que dar lugar para o branco. E ele simplesmente criou uma forma de os negros não andarem mais de ônibus, que eram grande maioria, e praticamente isso foi tomando grande proporção, e ele conseguiu fazer uma revolução negra, apesar de ter morrido também com a violência. Foi assassinado por defender a causa negra lá nos Estados Unidos. E é assim que os cristãos têm que fazer. A nossa batalha ela tem que ser uma batalha feita e forjada através da paz, porque o nosso Mestre, o nosso Jesus, nos deixou o exemplo. Não adianta partirmos para a briga se o nosso Mestre nos ensinou que é através de paz que conseguiremos as vitórias. Então, do capítulo 7, do 1 ao 7, a gente vê Neemias preocupado com o desenvolvimento. Portanto, a obra de Deus precisa que sempre existam pessoas capazes e com vontade de doar seu tempo para que a obra aconteça. Do verso 15, deixa eu ver aqui, aliás, do verso 8 até o 65, se você pegar o livro aí de Neemias, você vai ver que ele está contando, né? Da família tal tinha tantas pessoas, voltou da família tal, mais de 500 pessoas. Então ele começa a contar as famílias que voltaram do exílio babilônico e para fazer um censo ali e saber das gerações que permaneceriam na cidade de Jerusalém. Do verso 65 ele conclui isso. Eu queria até ler aqui, Neemias, capítulo 7, onde ele vai fazer aqui a contagem final, verso 66. Capítulo 7, verso 66. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337. E tinha 245 cantores e cantoras. Então ele começou a reunir todas as famílias de Jerusalém, de Judá, para fazer esse censo. No final do verso 70 até o 73, eles, depois de concluírem a obra do muro e do templo, eles começam a arrecadar valores, né, para a obra de Deus, para a continuação dos cultos e do templo. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dários, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais.
Alguns mais dos cabeças das famílias deram que o tesouro da obra, para o tesouro da obra em ouro, 20.000 dáricos e em prata 2.200 arráteis. Então eles começaram a arrecadar contribuição agora para o templo. Lá no capítulo 8, a gente vai ver o que vai acontecer nesse tempo. Para finalizar aqui, a gente percebe que a obra de Deus foi concluída, a obra de Deus ela é perfeita, nós estamos falando de uma construção, mas vamos falar de uma outra obra aqui. E que obra não será perfeita se não tiver a mão de Deus nela? Os maiores arquitetos do mundo observam a natureza e fazem seus desenhos. A gente vê aí, por exemplo, a cidade de Dubai, toda feita por grandes arquitetos, porque lá o dinheiro é grande, né? Então os caras podem usar a criatividade para construir aqueles arranha-céus, aqueles prédios bonitos lá. Nós temos a muralha da China, construída há muito tempo atrás, temos as pirâmides do Egito, as obras aqui no Brasil de Oscar Niemeyer, né, que lá Brasília, por exemplo, é uma cidade tão bonita, uma cidade feita para ser praticamente uma arte a céu aberto. Infelizmente, foi colocado coisas, homens lá dentro que não condizem com aquilo que é a cidade, infelizmente. Mas essas obras arquitetônicas demonstram que o homem faz, sim, obras com perfeição, com qualidade, mas existe uma obra, você, a obra de Deus. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, a Bíblia diz que nós somos feito à imagem e a imagem e semelhança de Deus. E precisamos que essa obra que somos nós, que Ele começou a realizar em nós, ela permaneça. Então a obra de Deus só vai ser perfeita quando o barro que nós somos começar a obedecer a Deus. O grande problema é que essa obra perfeita de Deus, ela caiu por duas coisas. Primeiro, pela ganância que levou à desobediência. Quando Deus criou o homem e a mulher, foi sim para serem felizes. Foi sim para viverem de forma plena aqui na terra. Deus mandou cuidar daquele jardim e Deus iria cuidar do seu sustento. E infelizmente a ganância do homem, a desobediência fez com que eles achassem que existia uma vida melhor lá fora, que existia uma vida melhor sem as mãos e sem os cuidados de Deus. E a gente percebe que até hoje o homem paga um preço altíssimo por isso. E tem gente ainda que acredita que viver longe de Deus é possível ser feliz longe de Deus. E não existe felicidade longe de Deus. O que existe são flashes de alegria ou de entusiasmo, muitas vezes alimentados por vícios, por maus hábitos, por coisas formas que, na verdade, encobrem aquilo que Deus deseja e quer do homem, que é uma vida limpa, é uma vida que agrada a Deus e é uma obra perfeita. Que nós sejamos capazes de olhar. Aqui Neemias cuidou da obra, da construção. A gente está vendo aos domingos que Zacarias está preocupado com o futuro de Judá, com o futuro do povo de Deus, e não somente com um prédio, com um muro, mas está preocupado com a vida das pessoas. E é essa a nossa preocupação, a obra de Deus, a obra que Deus começou em tua vida, ela ainda está acontecendo e é preciso que você tome os devidos cuidados para que ela seja completa por Ele. Não queira colocar a mão naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque se você sabe que Deus é capaz de reconstruir qualquer coisa, eu tenho certeza que a sua vida, que é a obra dele, será feita de forma perfeita no dia do Senhor. E Ele nos ensina que enquanto aqui nessa terra, enquanto seres humanos vivos, temos que nos santificar. E a santificação exige de nós a obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Então, meu irmão, não atrapalhe a obra que Deus quer fazer na sua vida. Entregue tudo a Ele e veja como será perfeita a obra dele em sua vida. Não deixe que as lutas dessa terra, não deixe que o dia a dia, né, o cotidiano, ou o trabalho, até o trabalho às vezes, coisas que tiram a atenção, que diz, as pessoas dizem que não tem tempo para orar, que não tem tempo para ler a Bíblia.
e Deus continua abrindo portas, Deus continua dando livramento, Deus continua ao seu lado, querendo fazer parte da sua vida, e você diz que não há espaço para Ele. Quando a gente diz que não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, nós estamos dizendo para Deus, o nosso Criador, que a gente não tem tempo para Ele, que Ele não cabe na nossa vida. E isso é indisciplina, e isso é desobediência. Eu espero que com essa série de mensagens que nós estamos pregando, você que está assistindo, está participando de todas elas, perfeita, que perceba que não é simplesmente a obra da construção de um muro, que não é simplesmente a obra da reconstrução de um templo, que o nosso retorno para os cultos não é simplesmente para estar dentro daquele prédio, mas para que nós olhemos para as pessoas e vemos que elas têm muito mais a oferecer do que simplesmente um abraço. Elas querem compartilhar vidas, elas querem compartilhar sonhos e elas querem que juntos possamos nos ajudar nessa caminhada até o encontro com o Senhor. Até o dia chegarmos e Ele disse: venha para cá, benditos de meu Pai, porque a obra foi concluída. Que Deus nos abençoe, que sejamos capazes de estar debaixo da perfeita obra e vontade de Deus. Uma ótima quarta-feira, que o Senhor Jesus abençoe sua família, sua casa e continuemos servindo a Jesus, mesmo em tempos tão difíceis. Vamos orar. Pai Altíssimo, soberano Deus, abençoa o teu povo e nos fortalece, Pai, nesse tempo difícil em que a nossa mente, o nosso coração foi totalmente abalado com esse isolamento que tirou muitas vidas, que tirou a nossa paz. Mas queremos retornar, nós queremos voltar, Senhor Deus, como pessoas que se preocupam com o próximo e que sabe que a obra de Deus em cada ser humano é individual e que ela vai se concluir no tempo certo, porque o Senhor é aquele que guarda, e é aquele que cria, e é aquele que conclui. Em nome de Jesus. Amém. Uma ótima quarta-feira para os irmãos, que Deus os abençoe e até nosso culto de domingo, nossa escola de vida. Um abraço, fiquem com Deus.